A seguir, IIGD Irajá. Jesus estava dormindo, mas ele deu bronca nos discípulos quando ele acordou. Ele disse: Ei, por que vocês estão temendo, homem de pequena fé? Por que vocês têm medo? A pergunta de Jesus foi essa: por que temeis, homem de pequena fé? Por quê? Porque teve medo quando o médico deu o diagnóstico. Pastor, que doença, não tem cura. Não tem cura para o homem. Quem disse que para Jesus não tem cura? Desperta Jesus no teu coração, meu irmão. Desperta Jesus, ele deve estar dormindo dentro de você. Você deixou a palavra adormecer. Irmãos, ou o cristão toma uma postura firme na sua vida espiritual, ou o diabo vai continuar brincando com muita gente boa. Meu irmão, Deus não brinca. Deus não brinca de ser Deus, como o diabo não brinca de ser diabo. Jesus disse que o diabo rouba, mata e destrói, mas ele, Jesus, veio para te dar vida, e vida em abundância. Irmãos, o cristão tem de alimentar a fé cada dia. Essa nossa vida simples, que o mundo critica: igreja, culto, oração, meditação, paz abundante, tranquilidade. Essa vida incomoda, meu irmão. O diabo se incomoda. O diabo quer você agitado. O diabo quer você nervoso. O diabo quer ver você apavorado. O inferno quer ver você, meu irmão, em desespero. Calma. Alimenta a tua fé, meu. Alimente a tua fé. Irmãos, nada contra o social, mas tem cristão, meu irmão, que tem que criar juízo. Caramba, tem pessoas, irmãos, que trocam um culto de quarta-feira por uma festa. Tem cristão que troca um domingo para estar no meio dos pecadores. Para, meu irmão. Para, minha irmã. Você se converteu, você nasceu de novo. Você se converteu, você faz parte dessa família, meu irmão. Tudo bem, tenha a sua vida, não seja antissocial, por favor. Por favor. Mas se você está no meio dos pecadores, você não faz parte da massa, meu irmão. Você foi escolhido. Você está no meio de uma multidão apavorada, mas você tem fé no Todo-Poderoso. Você está no meio de uma multidão que está em pânico, mas você tem o Senhor da vida, meu irmão. Para. Você está no meio de uma multidão que está em risco e corre perigo em todo o tempo, mas os olhos de Deus estão sobre os justos, meu irmão. Para. Você não é multidão. Você não faz parte da multidão. Deus te tirou da multidão. No dia que você aceitou Jesus, o teu nome foi registrado no céu. Você tem registro no céu. Sabe uma outra coisa que me impressiona? Me impressiona muito, irmãos. Muito mesmo. Uma coisa que me impressiona. São cristãos, filhos de Deus, irmãos, que não valorizam sua vida espiritual, que não priorizam sua vida espiritual. Meu irmão, na vida espiritual, na comunhão com Deus, ninguém se meta. Ninguém se meta. Por que você lê a Bíblia todo dia? Essa área é tua, meu irmão. Essa área é tua. Solta a língua, mas não se meta. Minha comunhão com Deus, ninguém tira. Ninguém tira minha comunhão com Deus. Ninguém me impede de ler a Bíblia. Ninguém me impede. Comunhão com Deus é pessoal, meu irmão. Vida de marido e mulher é a comunhão mais íntima que existe na face da terra. Mas na vida espiritual, meu irmão, abre os teus olhos. Minha irmã, abra os teus olhos. Se um é carnal, o outro tem que ser espiritual para segurar, meu irmão. Se você quiser a sua casa abençoada, você tem que ser espiritual e não carnal.
Cristãos carnais não têm comunhão com o Espírito de Deus, porque andam na carne. Cristãos carnais não têm linguagem espiritual, têm linguagem mundana. Cristãos carnais berram com o diabo, mas não têm autoridade. A autoridade não se impõe, a autoridade é. Cristãos carnais não tocam o coração de Deus. Filhos estão no coração do Pai. Meu irmão, não se brinca. Esta quarta-feira nós vamos ter uma lição muito especial aqui. Terceira semana. Só que quarta-feira nós vamos centralizar ações de graças. Não é uma ação, são várias ações. Sabe o que é ação? Movimento. Ação é movimento, se mexe. Eu tenho toda a fé do mundo e não se mexe para adorar a Deus? Que fé é essa? Eu tenho toda a fé do mundo e passo uma semana sem ler a Bíblia? Que fé é essa? Fé é ação. Fé é movimento. Fé te põe a trabalhar. Fé faz você se mexer. Fé sacode o teu espírito. Cristão tem que ter a fé alimentada, meu irmão. Todo dia a fé tem que estar alimentada. Alimente a fé. Jogue lenha nessa fogueira, meu irmão. Porque a qualquer momento os ventos podem soprar violentos, mas o barquinho fica no controle de Jesus. Não brinca, meu irmão. Não brinca. Nunca haverá um problema que seja mais forte que Jesus. Nunca haverá uma investida do diabo que suplante o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se Jesus estiver adormecido no teu barquinho, então, meu irmão, ou você segura firme ou você está perdido. Não tem vida sem Jesus. Irmãos, fé é algo tão simples. O Espírito Santo explica que é um fundamento, um alicerce tão seguro, tão seguro, tão seguro, que espera a construção. Fé é certeza das coisas que se esperam. Então, irmãos, toda pessoa que aceita Jesus precisa despertar em si isso. A minha vida espiritual precisa estar em atividade. Eu preciso ativar a minha vida espiritual. Eu preciso do combustível celestial. Eu preciso do poder. Eu preciso da força de Deus. E isso não vem por acaso. Isso requer esforço. Eu tenho contemplado ao longo desses anos, irmãos, casamentos que estavam em cinzas. E Jesus reconstruiu uma linda casa. Tive um casamento que esteve destruído por 37 anos. Pessoal, difícil de entender isso, né? 37 anos destruído. E Jesus reconstruiu. Alguém tem de estar de pé. Um câncer não desaparece por acaso. Ele só desaparece se ele encarar Jesus. Ele vai tentar encarar Jesus. E Jesus vai acabar completamente com ele. Que isso, pastor? Meu irmão, não brinca. O problema do cristão, irmãos, literalmente, é não alimentar a fé. O maior problema que eu vejo na nossa sociedade, um dos maiores problemas que eu vejo que está atingindo, um dos maiores dos que estão atingindo o povo de Deus, é o medo. O medo está uma praga no meu evangelho. É medo da doença, é medo do desemprego, é medo de passar necessidade, é medo de uma desgraça na família, é medo que aconteça algo com o filho, é medo. Eu vejo que as pessoas não se sentem seguras em Deus. São raros os casos. Numa pequena conversa, numa rápida conversa no final de um culto, escutando em 2, 3 frases, você já identifica que o medo, infelizmente, está ali arvorado
e tomando conta da situação. Um dia desses, caramba, falei, Senhor, não é possível. Eu não vou me sentir um fracasso como pastor, porque eu confio no Senhor de todo o coração e sei que eu transmito a tua mensagem. E contemplo o milagre todos os dias. Milagres, no plural. Mas chega alguém, aí você entende, uma pessoa que quase não aparece durante a semana. Muito mal vem no domingo e quando vem dorme no culto. Sério. Durante a semana quase não aparece. Nem todo domingo vem. Aí termina um culto. Caramba, meu irmão, a unção desceu. O fogo de Deus desceu. Cura, libertação. Aí vem aquela pessoa. Pastora, a senhora sabe do meu problema, não sabe? Falei, irmã, eu acabei o culto. Um culto. O poder de Deus foi derramado, a senhora não contemplou? Pastora, me dá uma palavra. Uma o quê? A senhora quer uma o quê? Uma palavra. Eu quase perguntei a ela, a senhora escutou em alemão? E não traduziu? Porque eu não sei alemão. Será que eu preguei em alemão? Falei, minha querida, a senhora sabe qual é o seu problema? É que a senhora dorme no culto. O seu problema é que a senhora quase não aparece na igreja. O seu problema é que dia de semana eu não lhe vejo. O seu problema é que uma vez na semana não vai resolver. E às vezes a senhora fica 2, 3 semanas sem vir à igreja. É verdade, eu me atrapalho. E a senhora sabe, e eu faço esforço, mas eu nem consigo chegar no horário. Irmão, dá vontade de bater, não dá? De pegar o cajado, não dá? Não dá não? Aí a gente vai, chama uma obreira e diz assim, obreira, cuida aqui da cabritinha, não, ovelhinha não, da cabritinha. Cabritinha, porque ovelha é mansa, escuda. Mas pastora, a senhora sabe, sou muito ocupada. Calma, vai conversar com a obreira. Aí a obreira vem, pastora, tinha que ser comigo. Meu irmão, se eu ficar dando atenção a pulinho de cabritinho de um lado, pulinho de cabritinho do outro, pelo amor de Deus, ainda escuto uns bodes assim por trás. Tem gente que tá na igreja e dá trabalho, irmão, tô sendo sincero. Caramba, a pessoa vir no final de um culto onde a unção desceu, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, meu irmão, e me pede uma palavra. Pelo amor de Deus, meu irmão, o que fez com toda essa palavra que você... Olha a palavra que você está recebendo, é para mim e para você, meu irmão. A Bíblia é a mesma, meu irmão. O barquinho da tua vida, você tem um barquinho da sua vida, eu tenho um barquinho da minha vida. No teu barquinho está a tua família. No teu barquinho está a tua fonte de renda. No teu barquinho está a tua saúde. Meu irmão, só não pode deixar Jesus dormir. Não deixa, meu. Cutuca meu teu irmão aí de não deixa Jesus dormir não, meu irmão. Deixa Jesus dormir não, minha irmã. Não deixa Jesus dormir não. Eu vou mostrar para vocês como muitos cristãos dormem. E olha, nós somos criticados por isso, viu? Nós somos criticados. Criticados no nosso meio, criticados no meio evangélico. Quer ver? Vamos lá em Filipenses, rapidinho. Carta aos Filipenses. Te mostrar onde muito cristão dorme. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Quem vai ler comigo? Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E somos criticados.
Vocês repetem muito pregações. Vocês repetem muitos versículos. Vocês repetem muito. Vocês ficam sempre na mesma coisa. Vocês leem a Bíblia toda hora. Não é assim não. Não é assim não. Meu irmão. Não alimenta a tua fé não. Deixa a tua cozinha sem comida. Tampa o teu fogão. Vamos lá, meu irmão. Fica de lanchinho pela rua. Vai. Fica aí de mensagenzinha. Fica lá na internet. Pincela aqui, igual beija-flor. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Daqui a pouco você arrebenta, meu irmão. Para. Você tem que ter tua casa espiritual. Você tem que ter tua comida. Você tem que meditar na Bíblia. Você tem que ler a palavra. Você tem que conversar com Deus. Você tem que alimentar a sua fé, meu irmão. Não brinca. Irmãos, o diabo não está brincando. Satanás não está brincando. A nossa vida é o barco. Tudo concernente à nossa vida está no barco. Mas o barco tem que avançar. Sabe por quê? O céu está à frente. E nós temos que chegar a esse porto. Um porto chamado céu. Um porto chamado céu, onde nós vamos ancorar o barco. Ali a gente vai parar e vai ficar eternamente com Jesus. Não brinca, meu irmão, alcança o céu. Alcança o céu, meu irmão. Alimenta a tua fé. Alimenta a tua fé para vencer as adversidades, para não desanimar. Alimenta a tua fé para conquistar bênçãos a cada dia. Alimenta a tua fé para o diabo não brincar contigo. Alimenta a tua fé para que o medo não trabalhe dentro de você. Alimente a tua fé para que o medo não arrete a tua cabeça com pensamentos loucos de pavor, de medo, de tudo. Alimente a sua fé. Alimente a sua fé. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. 15 dias estou pregando e falando de cura. 15 dias estou falando de cura. 15 dias estou falando de cura. Estou falando de Isaías 53, Isaías 53, Isaías 53. E Isaías 53, 7 dias. Isaías 53, 8 dias. Isaías 53, 10 dias. Isaías 53, 14 dias. Isaías 53. E a moça, para. E foi embora. Cabrita, pá. Foi embora. A obreira sai correndo atrás. Senhora. Vai ter oração. Que oração? Essa pastora não tem mensagem. Todo dia eu chego aqui, Isaías 53. Todo dia eu chego aqui, Isaías 53. Todo dia eu chego aqui, Isaías 53. Para! Eu não aguento mais ouvir isso. Foi embora. 3 anos depois volta. Eu estou subindo no altar. Clarimon de Meia, a igreja estava lotada, meu irmão. Eu estou subindo, querendo subir no altar. Me segura um outro, me segura. Eu falei assim, pera, pessoal. Vamos lá, deixa eu subir. E ela me segura no pé da escada. Pastor, olha para mim. Quando eu olhei, não acreditei. Os olhos pareciam 2 bolas de fogo vermelhas. E aí, bota a mão na minha cabeça. Há 3 noites eu sonho com a senhora, botando a mão na minha cabeça e orando. Eu falei assim, eu não faço milagre. Mas no final do culto a gente conversa. Não, só tem que fazer uma oração por mim. No final do culto a gente conversa. Olha a igreja. Subo eu no altar. Não tinha terminado. Antes de passar o microfone, já estava ela no pé da escada. Tá bom. Pastora, a senhora olha para mim. Tá vendo como é que estão meus olhos? Olha, tô desesperada. Fui desenganada. O médico disse que eu tô ficando cega. Começou com uma areia nos olhos. E começou lacrimejando. E sai essa secreção grossa, uma coisa horrível. Eu tô em desespero. E aí eu falei assim, a senhora frequentou a minha igreja há um tempo. Quanto tempo tem que a senhora saiu? 3 anos. E eu falei, a senhora se firmou em alguma igreja? Não. Eu fui em 3 igrejas e eu falei, tá bom, mas o que a senhora quer? Porque a senhora bota a mão na minha cabeça, que eu sonhei que a senhora botava a mão na minha cabeça e eu ficava curada. Eu falei, eu não faço milagre. Nós vamos ter que conversar primeiro. A senhora vai sentar e nós vamos conversar. Vou explicar por quê. Porque quem cura é Jesus. Jesus é a palavra de Deus viva. Essa palavra tem que entrar no seu coração. Porque o mal sai, depois o diabo vem e tenta enganar. Então vamos fazer o seguinte. Senta. Pastor, eu tenho que pedir perdão para a senhora. Que eu saí daqui chateada. E eu falei, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos cuidar do seu caso agora. Depois, não tenho nada contra a senhora. Mas vamos lá. A senhora conhece Isaías 53? Eu não sabia que ela tinha saído da igreja por causa de Isaías. Que ela ficou com raiva de mim e de Isaías. Eu conto sempre esse caso. No momento oportuno.
Eu gosto de ressaltar esse caso, por quê? Porque ela enjoou da palavra. Será que o Espírito de Deus não viu que Satanás estava a caminho, que a tempestade ia se levantar contra ela, exatamente nos olhos? Será que Jesus não viu que o diabo estava começando a preparar um plano contra ela? E estava nos usando para dizer, olha, crie alicerces na sua saúde, porque quando vier uma coceirinha, quando vier uma dor, quando uma areiazinha tocar, a senhora vai dizer, sai, porque Isaías 53 é verdade. Foi aí que ela baixou a cabeça e disse, me perdoa. Eu vim pedir perdão para a senhora, porque eu fiquei com raiva da senhora, achando que a senhora não sabia pregar nada e não tinha pregação nenhuma e nem tinha o Espírito de Deus. A senhora falou mais de 2 semanas só de Isaías 53. E eu falei, era o que a senhora precisava e Jesus estava cuidando da senhora. E aí eu disse, a senhora, então agora está certo, pede perdão para Jesus. Ela pediu. Falei, aí eu disse, diabo, agora você sai. Pá! Foi embora do mesmo jeito, bola de fogo, lacrimejando. 3 dias depois ela volta. Pastora, olha as minhas vistas, não tenho mais nada. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.